Olá, jovens! Esse vídeo tem como objetivo apresentar um panorama completo sobre o sistema reprodutor humano e temas relacionados à saúde sexual e reprodutiva. Esse trata-se de um tema essencial para a compreensão da biologia e até mesmo de questões sociais. Nosso grupo é formado por Alexandre Victor, Kimberly Nayali, Augusto Santana, Miguel Lucena, Dames Daniele e Marisa Dora. Durante a apresentação, abordaremos sobre a anatomia do sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino, e o ciclo menstrual. Abordaremos também sobre métodos contraceptivos, ISTs, infecções sexualmente transmitidas, e também sobre questões sociais que abrangem esse tema. Para iniciarmos, precisamos entender o que é o sistema reprodutor humano e o que ele é. Ele é um conjunto de órgãos responsável pela reprodução da espécie e é dividido em duas estruturas principais, o sistema reprodutor masculino e o feminino, cada um com suas funções específicas e complementares. Nessa imagem, podemos ver o sistema reprodutor masculino, que é formado por testículos, que produzem o espermatozoide e o hormônio testosterona. Epidídimo. Os espermatozoides amadurecem e são armazenados. O ducto deferente, que conduz o espermatozoide até o útero. A próstata, que contribui para a formação do sêmen, e o pênis, que é o responsável para conduzir o sêmen ao exterior durante a ejaculação. Nessa imagem agora, temos o sistema reprodutor feminino. Ele é principalmente constituído por ovários, que são responsáveis pela produção dos óvulos e dos hormônios estrogênio e progesterona, trompas e falópio, onde geralmente ocorre a fecundação, o útero, órgão onde o embrião se desenvolve durante a gestação, a vagina, canal de comunicação entre o útero e o meio externo, e a vulva, que compreende os seios externos femininos. No sistema reprodutor feminino, ocorre o processo constante chamado ciclo menstrual, que dura em torno de 28 dias, e é dividido em 4 fases. A fase folicular, quando o óvulo começa a amadurecer dos ovários, ovulação, em que o óvulo é liberado e pode ser fecundado, fase lútea, quando o corpo se prepara para uma possível gravidez, e menstruação, que ocorre quando caso não haja fecundação, que resulta na eliminação do endométrio, e é regulado por hormônio e é fundamental para a fertilidade feminina. Agora que entendemos a base do sistema reprodutor, podemos falar de outras questões fundamentais, abordando o método conceptivos, infecções sexualmente transmitidas, pois ambos estão diretamente ligados à saúde sexual e reprodutiva. Agora vamos dar os exemplos do método conceptivo. Preservativo masculino e feminino são os únicos que protegem contra o IST. Pílula do anticoncepcional, regula o hormônio e impede a ovulação. DIU, impede a fecundação ou a fixação de óvulos no útero. Implante hormonal de injeção, libera o hormônio de forma contínua, evitando a ovulação. Métodos e barreiras de controle do ciclo, com tabelinhas, embora menos eficazes. O uso correto desses métodos é essencial para evitar gravidez indesejadas para a prevenção de doenças. Agora falando sobre os ISTs. ISTs são transmitidas por vírus, principalmente, em sua maioria, por contatos sexuais. Embora as pessoas associem IST exclusivamente por transmissões via genitais, é importante de lembrar que elas também podem ser transmitidas via oral e anal. Bem, como pelo compartilhamento de objetos cortantes e, em alguns casos, mães amamentando ou no parto. E se você não sabia, você vai ver agora alguns exemplos do IST. HIV é um vírus que ataca o sistema imunológico e pode desenvolver AIDS se não for tratado. Não tem cura, mas o tratamento é um antiviral que permite uma qualidade de vida. Sífilis, infecção bacteriana. Aparecem inicialmente com feridas indolores, pode afetar órgãos internos em estágios avançados. Podem ser transmitidos pelo feto, o sífilis congenital. Tem cura com antibióticos. Herpes causada por vírus de HSV, causada feridas dolorosas nas regiões genitais. Não tem cura, mas os sintomas podem ser controlados. HPV, um vírus com diversos tipos. Algumas causam verrugas genitais e outros podem levar ao câncer no útero, ânus e gargantas. Existem vacinas para se prevenir e um tratamento para as lesões. A gonorreia, a bactéria causa odor ao urinar, corrimento
E se não tratar, pode causar infecções no tratamento com antibiótico. E para finalizar, uma coisa que devemos falar: como o Brasil, o mundo, casos de IST estão crescendo principalmente entre jovens e a população, com pouco atendimento médico e a população sem acesso à informação. Ao falarmos de reprodução e saúde sexual, é fundamental entendermos que o acesso à prevenção, tratamento e informação não é igualitário para todos, né? Fatores sociais como raça, gênero e classe social influenciam diretamente nas vivências da sexualidade dos indivíduos e no acesso ao sistema de saúde. Mulheres negras, por exemplo, possuem uma maior taxa de mortalidade materna no Brasil. Segundo o Ministério de Saúde, elas sofrem com negligência médica e com a falta de um tratamento adequado de pré-natal. E isso é resultado de um racismo estrutural que existe na nossa sociedade, nesse caso específico, no nosso sistema de saúde. Pessoas trans e não binárias também enfrentam desafios significativos, tendo em vista que elas muitas das vezes enfrentam constrangimento ao procurarem atendimento médico, são negligenciadas pelas políticas públicas de saúde reprodutiva e raramente são incluídas em campanhas campanhas de prevenção, de métodos contraceptivos e etc. E essa exclusão pode resultar na falta de adesão aos métodos contraceptivos, que por sua vez aumentam a exposição a ISTs, fora a evasão dos serviços de saúde. Agora, a desigualdade de classe influencia diretamente no acesso aos profissionais, a consultas médicas, a tratamentos laboratoriais e até mesmo o acesso a métodos contraceptivos mais eficazes, como a implantação de DIUs e dos implantes hormonais, né? E em periferias ou lugares mais rurais, essa falta de profissionais e falta de informação e de métodos contraceptivos é ainda mais evidente. Portanto, com todas essas informações, podemos perceber, né, é notório que existe uma diferença muito grande entre as pessoas que recebem esse auxílio das políticas públicas, né, que possuem esse acesso, que possuem essa facilidade em ter a saúde reprodutiva em dia, e as pessoas que são negligenciadas pelas mesmas políticas, pelo mesmo serviço de saúde. A reprodução assistida é o conjunto de técnicas médicas desenvolvidas para auxiliar pessoas com dificuldades em conceber filhos de forma natural. Essas técnicas vêm se tornando cada vez mais importantes, tanto por fatores de saúde, quanto por transformações sociais e familiares. Esses procedimentos são procurados por casais heterossexuais com problemas de fertilidade, casais homoafetivos, pessoas trans e até pessoas solteiras que desejam ter filhos. Eles permitem que a gestação ocorra mesmo quando há algum obstáculo, seja ele biológico ou estrutural. Alguns dos principais procedimentos são a fertilização in vitro, onde o óvulo é fecundado pelo espermatozoide em laboratório. Após alguns dias de desenvolvimento, o embrião é transferido para o útero da pessoa que vai gestar. A inseminação artificial, que os espermatozoides são introduzidos diretamente no útero durante o período fértil, sem que haja fecundação fora do corpo. E a gestação por substituição, que também é conhecida como barriga de aluguel, onde o embrião é implantado no útero de outra mulher que realiza a gestação em nome dos futuros pais biológicos. No Brasil, esse procedimento só é permitido entre familiares ou por razões médicas e sem fins comerciais. Agora falando sobre o desenvolvimento humano, ele se dá início quando dois gametas, o masculino e o feminino, se encontram, dando a origem ao zigoto. E esse processo é chamado de fecundação. O zigoto começa a se dividir e se formar uma estrutura celular complexa, que viaja até o útero, onde ocorre a implantação, e a partir desse ponto o embrião passa a se desenvolver. A gestação, ela dura em média 9 meses, que serão divididas por 3 trimestres. O primeiro é de 0 a 12 semanas. A formação, que é a formação dos primeiros órgãos e tecidos, que é a fase mais sensível do desenvolvimento. Já o segundo trimestre, ela vai entre 13 a 26 semanas, que é quando o feto cresce e os órgãos continuam se desenvolvendo, mas já é possível perceber alguns movimentos. Já o terceiro é a partir da 27 até o parto, que é quando o organismo do bebê se prepara para a vida fora do útero, que já dá um ganho de peso, um amadurecimento pulmonar e se desenvolve o neurológico. Em conclusão, o desenvolvimento humano ele é formado por etapas muito sensíveis e importantes para a criação de um ser humano saudável no final.